Leitura do livro Ave Luz, João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Viver. Simão Zelote era, para assim dizer a verdade, um homem político que pertencia a um partido nacionalista fundado por Judas, o Galileu, na Galileia. Destarte, os seus sentimentos se aproximavam mais de um interesse coletivo, sem que o seu fosse notado. Via o sofrimento dos galileus, mormente no peso exorbitante dos impostos, cujo exagero gerava revolta nos corações sensíveis, predispostos à defesa. O partido da situação, vendo nesse movimento um perigo para sua estabilidade, forjou às escondidas um contra-ataque, exterminando o general das ideias, que era Judas, o Galileu. Morrendo este, as linhas de conduta ou as intenções já delimitadas tomaram caminhos diferentes, chegando a ponto de a subversão ser o foco no seio dessa gente. Eis porque Simão Cananeu começou a se desinteressar por esse movimento que antes lhe tocava o coração. Simão era conhecedor de muitas leis, cujos alicerces asseguravam as vidas em muitas nações. Frequentava as sinagogas sem compromissos e, quando podia, estava presente no sinédrio para ficar a par de todo o movimento dos sacerdotes político-religiosos. Nesse transe de indecisão por que passavam seus ideais, ouvira falar no Cristo. No primeiro momento sentiu um impulso negativo, dizendo: esse aí, que nem força política tem, certamente vai ser eliminado pelos poderes de César, como foi Judas. E considerou: morrendo o chefe, desfazem-se as ideias. Considerando Jesus um simples judeu, da mesma linha de muitos revoltados pela situação do país. Mais algumas semanas e ouviu falar novamente do Mestre. A curiosidade fê-lo inteirar-se da sua doutrina, que sentiu suplantar todas as outras já conhecidas por ele. Era um homem inteligente que sabia medir conceitos e analisar fatos. Simão era consciente de que sua missão era de defesa dos fracos, dos oprimidos. Era defender a vida dos que sofriam. Mas antes, precisaria compreender o que significava viver. E para viver, pois pretendia entregar sua própria vida em favor dessa ideia, se não fosse realmente uma loucura. Chegaram novamente notícias de grandes feitos do Nazareno, que muitos já chamavam de mestre, e um simples curtidor de couros o encaminhou para o maior encontro da história de sua vida. Ele se integrou no maior partido que jamais conhecera, por se apoiar em conceitos universais e se basear em ideias que favoreciam a liberdade de todas as criaturas, mostrando direitos e, na mesma sequência, deveres de uns para com os outros. O cananita fazia falta no colégio apostolar. Tinha qualidades que eram úteis ao mestre em alguém da sua confiança, no sentido de fazer chegar o Evangelho a lugares em que somente a coragem e a astúcia educada o poderiam levar,
sem o desrespeito às próprias leis. Antes de conhecer Jesus, a meditação lhe fazia mal, por enxergar em tudo destruição, ataque dos fortes vencendo os fracos. Tudo lhe causava uma imensa revolta, impacientando-o ainda mais com relação aos seus objetivos. Mas enfim encontrou o que queria, e o seu coração pulsou pelo ideal. Era acostumado com muitas filosofias, mesmo espiritualistas, mas não vira em nenhuma delas o que sentia na do Mestre, pela sua clareza e sinceridade, pelo desprendimento e pelo amor às criaturas, sem exceção. Tinha um pequeno receio que o assustava, de que Roma pudesse investir contra aquele homem de Deus. Diante da águia que dominara quase o mundo inteiro, o que seria daquele simples profeta? Depois vinha à sua mente: ele fala muito de Deus, está com ele e confia demais nesse poder do céu. A história nos dá muito testemunho disso. É bom que creiamos também. E assim, Simão se integrou definitivamente ao apostolado, de corpo e alma. O seu objetivo não era dar a vida, se preciso, para a liberdade de um povo. Poderia dar-la agora, com maior alegria, para ajudar a felicidade a atingir a humanidade. Seria a maior glória para o seu coração. Essas são algumas linhas da história desse discípulo grandioso e pouco conhecido. Vamos encontrar Simão, o cananita, sentado junto a André no casarão dos pescadores em Betsaida, onde o Cristo era a atração principal. André fez a oração da noite em um impulso fervoroso de fé. Simão, procurando na mente o que fazer diante de seus problemas, deparou-se com 2 olhos que o espreitavam, como a lhe dizer: fala, meu filho, pede o que aprouver o teu coração. O cananita levantou-se do tosco banco que lhe servia de assento e falou: Mestre, Senhor, a quem pensa como eu, compete saber de certas coisas que, por vezes, param o nosso raciocínio ou fazem com que ele se demore mais analisando. Às vezes, tomamos uma defesa sem saber ao certo o que estamos defendendo. Eu me sinto no dever de defender a vida, seja qual for, mas ainda não entendo o que é viver e para que estamos vivendo. Por Deus, dá-nos essa definição. Eu sou o mais necessitado de ouvir a tua fala a esse respeito. Jesus pensou alguns instantes na pergunta do discípulo e respondeu: Simão, a vida na sua profundidade é muito engenhosa para que mereça uma definição repentina. Toda definição de vida nós transferimos para Deus como sendo Ele a vida. Deus é vida, e tudo o que presenciamos na criação, mesmo o que consideramos coisa morta, na verdade está em plena vida, porque o Senhor de todo o universo está em tudo
e tudo vive com ele. Nós nos enganamos muito pensando e falando que a vida somente existe onde se manifesta instinto ou inteligência, pois ela vibra em tudo e está permanentemente onde foi criada. Querer saber sobre a vida na sua maior expressão é querer conhecer a Deus na sua essência genealógica. É uma impossibilidade que se envereda nos mistérios mais obscuros da vida. Contudo, meu filho, não devemos parar de procurar aprender. O aprendizado é infinito e o nosso ou um dos nossos deveres é trabalhar ativamente para aprender mais do que sabemos. Nunca o Pai Todo-Poderoso nos fecha as portas do saber, desde que esse saber se compare com a nossa estatura espiritual. Nas linhas do nosso entendimento, o que pode saber é que a vida é movimento. Tudo se move, vive, nada está na inércia. E se queres viver mais intensamente, movimenta-te mais, desde que esse movimento obedeça aos regimes que as leis nos propõem. Sentir a vida, Simão, é um princípio de reconhecer Deus como o único doador universal da existência. Já pensaste em uma das menores formigas que existe, quase não alcançada por nossa vista? Pois ela sabe o que fazer e cumpre sempre o seu papel, nunca parando de trabalhar em benefício dela e das outras, que também fazem o mesmo. Isso é vida, isso é viver. Por enquanto, é bom que não cogitemos sobre isso, mas existem outras vidas trabalhando por toda parte, muito mais, muito menores que a menor formiga, quase invisíveis. Mesmo invisíveis por cima da terra, com grandes objetivos. Se o teu maior interesse é lutar pela vida e pelas vidas, é bom e justo que não esqueças que somente quem dá a vida é Deus. E se Ele é a verdade, não precisa de certo modo das nossas preocupações para que viva. Temos sim um campo enorme de trabalho, mas não em criar, em tão pouco em ter medo de que essas vidas possam vir a perecer. Foi para isso e para outras coisas similares que descia à terra, trazendo meios mais fáceis de refletir a verdade para todos vós, de modo que compreendais os vossos deveres mais de perto, para que possais ajudar sem sofrer, consolar sem perturbar, amar sem paixão. Para mostrar o que poderemos fazer, notemos uma simples sementinha de mostarda, quase invisível aos nossos olhos e de difícil apalpação. Verdadeiramente vos digo que nem juntando todos os sábios do mundo poderiam fazê-la com a vida que tem. Onde buscaríamos o material para fabricá-la? E mesmo desse tamanho, ela cresce na terra e se multiplica à vista dos céus e das estrelas. Esse segredo está nas mãos do Criador.
e nós vamos avançando para Ele gradativamente. Já pensaste que quando erais crianças sabíeis muito menos que agora? Pois de agora em diante podereis aprender mais, num aprendizado que tem os caminhos do infinito, esticando até Deus. Esse é um assunto que nos agrada, principalmente quando agrada a todos os que nos ouvem. O silêncio se fez. Todos meditavam profundamente no que ouviram do Divino Mestre. O Cristo continuou pensativo, mas depois falou com sabedoria. Simão, se a vida na verdade precisasse da nossa defesa para prosseguir, ela já não existiria desde a sua criação. Nem Deus seria Deus. Já meditaste, meu filho, no que podes fazer por ti mesmo? Já procurastes estudar o que tens feito até hoje pela tua própria defesa? Se ainda estás em dúvida sobre quase tudo, por que se apresentar como defensor de uma coisa que ainda não entendes? Defender o quê? Se não tens consciência de um simples buraco em que resvalas o pé. Queres proteger a vida dos outros, quando a tua, por vezes, está ameaçada por inúmeras irreverências que a tua mente engendra por não saberes o certo para ti mesmo? Se fores à guerra, tens o general que comanda, porque não sabes o que fazer. Pois bem, o nosso general maior é Deus, Criador de todas as coisas, pois Ele que nos dirige em todos os pormenores. E é Ele mesmo que sabe preservar a vida que criou. Nós outros somos seus filhos, carecendo do seu amparo para continuar a viver. Ainda somos inconscientes na arte de criar. Aqueles mais velhos, que os milênios despertaram para o amor, esses servem de instrumentos nas mãos da sabedoria espiritual, para ajudar aos da retaguarda a aprenderem a andar para servir, a servir para melhorar e para melhorar acordando em si todos os dons da vida, para que Deus, essa força universal, se faça explodir por dentro das criaturas e elas possam entender os princípios da vida, mesmo que não possam ou não saibam dar explicações sobre o que é viver. Eis que estamos todos juntos por vontade de Deus. E é de nosso dever saber viver bem, compreendendo os ensinamentos da Boa Nova do Reino, da qual nos fizemos portadores para a Terra. Ela constitui semente de valor maior, competindo a nós semear e dar assistência nos moldes da natureza, porque seu nascimento, crescimento e frutos pertencem àquele que criou a própria vida universal, Deus. Viver, Simão, é amar, pois o Senhor nos fez por amor. Finalizando,
abençoou a todos, desejando muita paz. Simão, meditativo, saiu da sala trocando as pernas, como se houvesse tomado um vinho muito forte. Mas por dentro estava aprumado, procurando guardar tudo o que ouviu no baú da consciência. Que Jesus nos abençoe.
Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim. Que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura. Que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim. Que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim. Fonte de vida e generosa reluz em mim. Imenso dom do teu amor sem fim, sem fim. Imenso